Como ter autoestima pode mudar sua relação com Deus. Bora falar sobre isso enquanto eu me arrumo? Eu vou fazer minha auto-make aqui do dia a dia, que pra mim, gente, é uma anamnese gigantesca se eu tô bem ou não. Porque os dias que eu acordo muito desanimada, né, pra quem tá vencendo aí essa parte da ansiedade e tudo mais, autoestima, como eu venci e venço todos os dias, é uma anamnese assim gigantesca pra mim, porque quando eu acordo animada pra me arrumar, quer dizer que, glória a Deus, eu estou bem. O dia que eu acordo me arrastando, eu falo, lá vamos nós. Mas, antes de tudo isso, deixa eu explicar quem sou eu, né? Meu nome é Karina Campeão, eu sou terapeuta cristã e eu sou especialista em autoestima e desenvolvimento feminino justamente porque eu sofri muito com isso. E é isso que eu vou contar pra vocês aqui hoje. Vocês de musa, então seja bem-vinda, musa. Seguinte, enquanto a gente não muda a nossa autoestima, a gente não consegue entender o amor de Deus por nós. E eu vou explicar sobre isso aqui na prática, como eu mudei a minha e o que Deus falou comigo através disso. Teve uma fase que eu empreendia e eu vivia no automático, assim, eu empreendo até hoje, na verdade, né? Mas eu vivia num automático, assim, gigantesco, ao ponto que eu engordei muito. Foi a fase que eu tinha mais engordado. E eu tinha se esquecido de mim, eu vivia pra trabalhar, eu só trabalhava. Teve uma catástrofe na minha loja, porque eu tinha uma loja com salão de beleza e uma loja de brigadeiria. E a loja de roupa, na época, alagou. Teve uma tempestade aqui na minha cidade e, tipo assim, foi água pra todas as roupas, assim, pra todos os lugares. E eu só chorava. E foi uma fase que, tipo assim, eu tinha acabado de deixar a loja do jeitinho que eu queria. Fiquei muito mal mesmo. E eu me lembro que naquele dia que aconteceu naquela semana, teve um dia que eu entrei no banho e eu falei pra Deus, Deus, não é que eu não confio mais no Senhor, eu não acredito mais em mim. Chegou um ponto que eu tava tão no automático, tão desconectada com a minha essência, tão vivendo pro trabalho, que eu não conseguia sair daquele lugar, sabe? Eu fiquei tão triste, tão mal com o que aconteceu. Sabe, já teve esse sentimento de, ai, eu tô tentando e tudo é errado? Era o que eu sentia na época. Final de ano, gente, então pense, salão, loja, final de ano, novembro, ia fazer Black Friday, depois ia ter Natal. E eu não sabia o que fazer. Enfim, eu só chorava e nesse dia eu falei pra Deus no banho isso. Falei, não é que eu não acredito mais no Senhor, eu não acredito mais em mim. E aí caiu uma grande ficha de eu entender o quê? Eu demorei um pouco ainda pra entender naquela fase. De que o problema tava sendo, eu tinha me perdido de mim mesma. E quando a gente se perde da gente mesma, quando a gente não tem autoestima, não tem essência, a gente não entende nossa verdadeira identidade, a gente se abre e abre brechas pro inimigo dizer coisa a nosso respeito. Então, aquela fase eu entrei numa depressão, sem perceber, gigantesca. E foi a fase que eu mais engordei, mais tinha preguiça de me arrumar. Sim, eu vivia de vestidão, porque daí eu não tinha que fazer esse jogo de cor, eu não tinha que pensar na roupa. Eu simplesmente acordava, botava um coque, botava um vestidão e ia embora, sabe? Me escondia. A pergunta perguntou, Cado, o que você tá se escondendo? Sabe, porque eu tentava falar sobre emagrecimento, eu tava triste porque eu tava engordando. E assim, gente, a questão pra mim, tá? Eu, Karina, agora, nunca foi tipo, ai, gordo é feio. Eu não tenho esse pensamento, porque eu me sinto linda, sendo que hoje eu tô no meu auge de peso e isso é assunto pra outra conversa. Mas, toda vez que eu chego nesse peso maior, eu penso, algo tá desconectado aqui dentro, faz sentido? Algo não tá bem aqui dentro, eu tô trabalhando mais que cuidando de mim, o que tá sendo prioridade? Então eu sempre revejo a minha vida, porque eu aprendi que o externo, tudo que a gente reflete aqui fora, é reflexo do nosso interno. Então eu aprendi isso na marra. E aí nesse processo, quando eu entendi nesse dia do banho que o problema era como eu confiava em mim, e quando eu confiava em mim, Deus falava sobre isso, eu falei, peraí, eu preciso mudar isso. Aconteceu, demorou um bom tempo, eu mudei pra outra casa, as coisas foram acontecendo, eu fiquei muito mal, o aluguel dessa outra casa também era altíssimo. Até que um dia eu decidi mudar pra uma casa mais barata e recomeçar a minha vida. E eu me lembro que foi no meio de 2021 isso. E eu me vi, tipo, com 123 quilos na época, totalmente uma vida estagnada, sem graça, vivendo no automático. Eu tava sentada na cama e eu tava escutando uma pregação no YouTube, que falava sobre a mulher do fluxo de sangue, quando ela chega e toca em Jesus e ela é curada. E aí nesse podcast tava falando como a gente tem que entender que Deus faz a parte dele, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Faz sentido? E ali foi um tapão na minha cara, porque eu falei, cara, eu não tô fazendo a minha parte. Eu não tô literalmente fazendo nada, eu tô sobrevivendo e eu não quero mais viver isso. Eu lembro que eu orei e comecei um jejum pra Deus sobre isso. E foi assim um start na minha vida, porque eu comecei a ler o livro do Paulo Vieira, O Poder da Ação. E eu tô contando tudo isso para que você
que vive isso, entender que não é só você, sabe? E é importante a gente entender o porquê que Deus se importa com a nossa autoestima e com quem a gente é. E aí eu comecei a estudar muito sobre isso, fui vivendo o meu processo até que hoje eu sou terapeuta cristã. Mas o porquê que a identidade e a autoestima é muito importante para Deus, né? Porque senão a gente não acredita nem nas coisas que Deus promete e diz a nosso respeito e acredita naquilo que Satanás diz a nosso respeito. Porque quem diz para você o tempo todo que você é feia, que você não vai dar em nada, que aquilo que Deus prometeu não vai acontecer, que você não dá conta, que Deus se enganou na hora de escolher você, é Satanás. Porque Deus o tempo todo tá assim, pelo amor de Deus, por exemplo, a mim, Karina, acorda. Você é filha amada, eu te amo, você tem valor pra mim. Porque o que é autoestima, né? É a gente entender o nosso valor. A gente estima aquilo que tem valor. Então, por exemplo, se esse perfume tem valor pra mim, eu não vou jogar ele no chão, eu não vou deixar ele em qualquer lugar, eu vou usar até a última gota dele, porque tem valor pra mim. Então, o processo de autoestima é a gente entender o nosso valor em Deus. É mais do que se sentir bonita, é mais do que ter um momento de, uma selfie, eu tô na minha melhor versão. Não. É a gente entender que nós somos valorosos, é entender que Deus ama a gente, é entender que somos amadas. E quando eu falo entender, é internalizar isso, sabe? É mais do que da boca pra fora. E foi um processo longo que eu vivi com Deus, que hoje as minhas musas vivem bem mais acelerado, porque eu entendi o passo a passo daquilo que a gente pode fazer para chegar mais perto desse valor. A gente sempre vai existir um confronto de identidade, no sentido que o inimigo vai ficar tentando todos os dias lança dardo inflamado na sua vida. Você vai falar assim, hoje eu tô bem, hoje eu acordei animada. Alguém vai vir e vai fazer um comentário, justo aquele comentário que você não gosta. Relacionamento, por exemplo, gente, é uma brecha gigantesca para Satanás na sua vida, de pessoas que ficam dizendo coisas que não condiz o que Deus diz a seu respeito. Significa que a gente tem que passar a mão na cabeça sempre? Que Deus só diz coisas boas a nosso respeito? Sim, a palavra de Deus fala que os pensamentos que Deus tem para você são bons. E ele só pensa coisas boas a seu respeito. Só que existem situações difíceis que nos lapidam. Então é óbvio que tem dias que ele vai deixar a gente passar por umas provas, que ele vai fazer a gente viver uns afrontas nessa vida pra gente acordar e se movimentar, né? Já ouviu aquela frase, se não tivesse doído, você não tinha saído daí? É muito isso, gente. Eu vivi isso, você vive isso e é a vida. Mas essas mentiras no meio do caminho, que fica te acusando, dizendo que você tá ridícula, que ninguém gosta de você, que você não vai dar em nada, que você não é nada, você precisa se lapidar e vencer isso. Como que a gente faz isso? O meu método eu criei justamente pra isso, gente, porque a gente olha corpo, mente e espírito para vencer todas essas mentiras de Satanás e se tornar a nossa melhor versão em todos os sentidos, tipo como cristã, como filha, como mulher, como se lapidar para fazer isso daqui, ter ânimo, sair de uma vibe de que não tem mais vontade de se cuidar, do automático, tudo que eu vivi eu passo no meu método. Mas você sai disso quando você toma uma decisão de que, peraí, não é a vida que eu quero viver. Não é o que Deus tem pra mim. E tem a consciência que eu tive naquele banho de que, peraí, não é que eu não acredito em Deus, eu não acredito mais em mim. E quando a gente chega nesse ponto, é muito perigoso. É perigoso porque a gente precisa, primeiro, como meu pai sempre fala pra mim, acredita em Deus, segundo, acredita em você e confia que tudo vai dar certo. Então não tem como, se você acredita só em Deus, mas não faz sua parte, não acredita em você, não vê valor em você, você vai ficar andando com pessoas que te diminuem. Você vai ficar o tempo todo reforçando que a promessa que ele fez pra você não é verdade, porque você não é capaz. E realmente a gente não é. Mas a gente precisa entender que na nossa fraqueza ele se fortalece. Então bora se desenvolver, bora olhar pra você, que eu tenho certeza aí que muita coisa vai mudar quando você mudar esse pensamento como eu mudei. Bora juntas?